Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula. Nessa aula temos o objetivo de refletir sobre a inclusão do surdo na sociedade, nos diversos espaços do espaço social. Então, a gente começa refletindo com a seguinte afirmativa, que os surdos têm direitos, certo? Então, como qualquer outro cidadão, eles também são indivíduos que estão nos espaços sociais e precisam ter garantido os seus direitos. E nesse sentido, a gente pode refletir que você, na sua profissão, se você é um médico, é um advogado, se você é um administrador, um enfermeiro, em qualquer outra profissão, você pode um dia receber esses indivíduos no local do seu trabalho. E eu pergunto para você, você está preparado para receber esse indivíduo, para atendê-lo e conseguir incluí-lo no local onde você trabalha com atendimento de qualidade? Diante disso, dessas perguntas, a gente começa a entender o porquê estarmos hoje nessa disciplina estudando Libras, justamente para que você possa ter um conhecimento básico sobre essa língua e, consequentemente, sobre a pessoa surda e que futuramente, se um dia você receber esse indivíduo no local do seu trabalho, você consiga atendê-lo da melhor forma. Então, surge a seguinte pergunta: qual é o meu papel enquanto cidadão? A responsabilidade social que você exerce em sua profissão precisa abarcar a inclusão de todos os indivíduos, entre eles os surdos. E a gente vai entender, quando eu falei para vocês anteriormente, no local do seu trabalho você pode receber uma pessoa surda, nesse sentido a gente pensa, será que eu estou preparado para receber esse sujeito? Será que eu sei falar a língua dele? Será que eu sei qual é a língua desse sujeito? Então já adianto para vocês que esses indivíduos eles falam que a língua brasileira de sinais. Nesse sentido, esse é o principal canal de comunicação com esses sujeitos. Então é preciso que a sociedade ela comece a despertar, a entender um pouco mais sobre essas questões e principalmente consiga falar a língua desses sujeitos, porque hoje a principal dificuldade encontrada pelo surdo nos espaços sociais é a barreira de comunicação. Pois, se o surdo ele vai em algum local, ele precisa ter um acompanhante sempre, ou algum familiar, ou algum amigo. Por quê? Nesses espaços, ou as pessoas não estão preparadas para falar a língua daqueles sujeitos e se comunicar com eles através dessa língua, ou então não tem um profissional ali capacitado para intermediar essa comunicação e esse atendimento. Essa barreira de comunicação dificulta a autonomia do surdo no espaço social. E a gente se pergunta, a inclusão é responsabilidade apenas do governo? Essa é a impressão que nós temos, que o dever de incluir o surdo é somente do governo. Mas nós precisamos entender que essa responsabilidade é minha e é sua também, certo? Como eu falei anteriormente, nós estamos nos diversos espaços sociais e, nesse sentido, vamos atender esses sujeitos. Então, eu tenho uma responsabilidade nesse sentido para incluir as pessoas surdas. Mas eu falo para vocês que o governo ele tem sim um papel fundamental nessa inclusão, principalmente no que diz respeito ao acesso à educação, à saúde, à informação. Eu acredito que vocês já tenham acompanhado nos meios televisivos a presença de um profissional no cantinho da tela mexendo as mãos. Nós sabemos que eles estão falando em Libras, justamente para garantir um direito da pessoa surda que é ter acesso à informação. Vamos pensar, por exemplo, no período eleitoral. A gente acompanha nos programas eleitorais os candidatos falando em língua portuguesa oral e juntamente, nesse mesmo espaço, na televisão, nós temos no canto o intérprete falando a mesma coisa que está sendo dita pelo candidato, mas o intérprete está falando em língua brasileira de sinais. Esse é um direito garantido do surdo. Porque anteriormente, o surdo ele não tinha acesso a essa informação e ele não conseguia exercer o seu papel de cidadão. Ele não tinha acesso às propostas dos candidatos e, consequentemente, ele não tinha a decisão de votar conscientemente em qual candidato tinha a melhor proposta. Mas hoje nós estamos acompanhando uma outra realidade, pois o surdo, por meio da tradução e interpretação feita nesse momento, ele tem acesso às informações, às propostas e consegue votar com consciência em qual é a melhor proposta
segundo as suas opiniões e tudo mais. É também muito importante nessas campanhas e até mesmo nas falas dos presidentes, governadores, ter a legenda. Por quê? A gente pensa, está falando em português, eu falo português, então não precisa de legenda. Mas precisa, justamente por conta das pessoas surdas. Grande parte das pessoas surdas são bilíngues, ou seja, eles falam em Libras, mas também usam o português, já que eles estão no mesmo espaço que a gente, certo? Falando a língua portuguesa no dia a dia. Então é importante que tenha essa legenda para que a pessoa surda consiga acompanhar o que está sendo dito quando não há a presença do intérprete. Isso também é importante no cinema. A gente não tem visto com grande frequência nos filmes brasileiros a legenda. Então, se nós estamos num país que fala a língua portuguesa, as pessoas vão, se está sendo falado em português, elas vão ter acesso. Mas e as pessoas surdas? Ela não tem direito a assistir um pouco sobre essa cultura do cinema brasileiro? Se não tiver legenda, ele não vai ter acesso. Então, os surdos, eles vão ao cinema, ainda nesse sentido, eles têm que assistir somente os filmes que são legendados e os filmes que são estrangeiros. Então, há toda uma campanha, uma movimentação dessas pessoas no sentido de garantir esse direito que é ter acesso a esses filmes que são produzidos aqui no Brasil. Então, eles têm o seguinte slogan: legenda para quem não escuta, mas se emociona. Justamente para que eles tenham esse direito garantido. Nesse slide, nós temos mais uma pergunta. Então, estou trazendo para vocês vários questionamentos para que a gente possa começar a refletir sobre o nosso papel diante desse processo de inclusão. A inclusão do surdo é responsabilidade de quem? Então, a partir de tudo que foi discutido, nós vamos entender que a inclusão é responsabilidade de todos. Nós tínhamos uma ideia anteriormente, em tempos atrás, de que nós temos uma comunidade e que as pessoas com deficiência, aqui eu vou incluir a pessoa surda, eles que deveriam se integrar a essa comunidade, se adequar a essa comunidade. Mas hoje, com tudo que vem sendo debatido, nós sabemos que é a sociedade que precisa se adequar a esses sujeitos. Então, nós presenciamos alguns discursos do tipo: o surdo tem dificuldade em tal área, o surdo tem dificuldade para ler. Mas será que é o surdo que tem dificuldade ou é a sociedade que tem dificuldade para conseguir fazer com que esse sujeito tenha acesso ao ensino, a uma educação e a conseguir desenvolver essas diversas habilidades? O que a gente conclui nesse sentido é exatamente que a sociedade é que apresenta dificuldade. E às vezes é a sociedade que tem deficiência para conseguir atingir esse sujeito e garantir os seus direitos. Então eu vou apresentar para vocês alguns marcos importantes em relação ao processo educacional do surdo e também em relação à visibilidade desses sujeitos na sociedade. Tivemos a edição do Enem 2017, no qual trouxeram duas coisas muito importantes. A primeira delas foi o tema da redação do Enem, que tratou sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Nesse sentido, foi um marco importante para a comunidade surda em relação à visibilidade desses sujeitos perante a sociedade. Então, tivemos aí milhares de pessoas, milhares de jovens, discutindo e escrevendo sobre os desafios para educar esses sujeitos. Então, a gente começa a discutir, a refletir que há uma diferença entre pessoa surda e deficiente auditivo, que esses sujeitos usam uma língua visual gestual e diversas outras questões que deram visibilidade para a comunidade surda. Além disso, nessa mesma edição do Enem 2017, tivemos também a prova em Libras, que é chamada de videoprova. Então, os surdos puderam ter acesso a todas as questões do Enem, as 180 e mais a redação, toda traduzida em sua língua, a língua brasileira de sinais. Então, eles ficavam na frente do computador, colocavam o CD e toda a prova era traduzida para Libras. Eles podiam responder e ter acesso a essas questões em sua língua. Então, isso é muito importante para a comunidade surda. E eu trago para vocês também uma outra questão. Na prova do Enem de 2017, nos textos de apoio da redação, tivemos uma imagem que foi muito interessante, que vocês podem acompanhar no slide, que dizia o seguinte: sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito.
valoriza as diferenças. E nesse sentido, a gente percebe que o mercado de trabalho também não está preparado para receber esses sujeitos. A gente sabe que os surdos, eles enfrentam grandes dificuldades no processo educacional, mas mesmo assim, alguns conseguem vencer todas essas dificuldades e conseguem se formar em nível de graduação, de pós-graduação. Mas e o mercado de trabalho? Será que está preparado para receber esses sujeitos? Será que, por exemplo, o surdo ele vai conseguir atingir algum cargo importante dentro da empresa? Como vai se dar essa comunicação? Então, são muitas barreiras que nós percebemos ainda nesse âmbito, no âmbito do mercado de trabalho. E, mais uma vez, a principal barreira que os surdos enfrentam nesse sentido é a barreira comunicacional, a barreira linguística, por conta de termos uma empresa que fala português e você inserir, é como se você inserisse um estrangeiro ali naquele ambiente que fala uma outra língua. Como vai se dar essa relação? Então, muitas empresas ainda apresentam certo medo, certo angústia para receber esses sujeitos. Temos algumas legislações que asseguram um quantitativo de deficientes dentro da empresa, e é por essa questão que os surdos têm conseguido, muitas vezes, adentrar algumas empresas. Mas ainda são cargos bem básicos. Por exemplo, um surdo que tem pós-graduação, às vezes, não consegue exercer a profissão ao qual foi formado, justamente por conta dessas barreiras que a sociedade apresenta. Então, a gente precisa refletir nesse sentido. E dessa forma, nós sonhamos com um dia em que teremos uma inclusão plena e poderemos ver surdos em cargos importantes dentro das empresas, dentro de uma escola, dentro de uma universidade, porque esses sujeitos eles são capazes, eles podem exercer esses cargos, mas a gente sabe, como eu falei anteriormente, que a dificuldade ela está na sociedade, mas com o tempo a gente vai conseguir vencer e a gente espera e conta com você que hoje está tendo esse conhecimento, está tendo essas informações, para que também você possa servir de base para que as pessoas surdas consigam ter uma inclusão plena dentro da sociedade. Encerramos a aula de hoje aqui e encontro vocês na próxima aula.